Boa tarde, senhores e senhoras. Ou bom dia, queridos alunos. Como havia prometido, hoje nós vamos ver divisão com números racionais. Só que esses números racionais estarão na forma decimal. Na próxima aula, mesmo assunto, só que os decimais, os números racionais estarão na forma fracionária. Estamos juntos? Então me acompanhem, por favor. Então, olha só. A divisão de números racionais na forma decimal. Vamos começar com esse exemplo bem simples. Qual o resultado da divisão de menos 7 dividido por 0,14? Então, aí eu quero dividir o número inteiro, né, por um número decimal. Eu vou mostrar essa divisão de duas maneiras diferentes. A primeira, observa aqui. A primeira, vamos imaginar o seguinte. Quantas vezes o 0,14 cabe dentro do 7? Ou seja, quantos 0,14 eu posso colocar dentro do 7? Em outras palavras, né, que número multiplicado por 0,14 vai dar como resposta ao 7? Essa é a ideia que nós temos em mente para resolver essa divisão pelo primeiro modo. Tá? Então vamos experimentar. Se eu tiver 10, 0,14, se eu tiver 10 vezes isso, quando eu multiplicar por 10, eu vou ter 1,4 como resposta. Então eu tenho muito mais de 10, 0,14 dentro do 7. Tá? Vamos experimentar o 20. Quando a gente fizer 20 vezes o 0,14, a gente vai ter o 2,8 como resposta. Então, para chegar em 7, eu preciso de muito mais. Então vamos multiplicar por 30. 30 vezes o 0,14 vai dar 4,2, que ainda é bem menor que 7. Vamos continuar aumentando. Vamos multiplicar por 40. 40 vezes o 0,14. Perceba que está se aproximando do 7. Né? Nós temos aqui o 56 como resposta. Mas ainda está abaixo. Vamos experimentar o 50. 50 vezes o 0,14, isso dá exatamente 7. Se você pegar sua calculadora, né, para comprovar, você pode fazer 50 multiplicado por 0,14, você terá exatamente 7 como resposta. Okay? Então, cabe dentro do 7 50 vezes o 0,14. Ou seja, o número que multiplicado por 0,14 daqui dá 7 é exatamente o 50. Tá? Só que observe o seguinte, lá no início, observa aqui, o 7 é negativo e o 0,14 é positivo. Os sinais são diferentes. Né? Então, se eu tenho aí números que têm sinais diferentes, na divisão, sinais diferentes, assim como na multiplicação, a resposta é negativa. Então, nós vamos lá embaixo e colocamos o sinal negativo. Certo? E o resultado é o menos 50, ou seja, menos 7 dividido por 0,14 dá como resposta o menos 50. Vamos ver uma segunda maneira de fazer isso. Bom, há uma propriedade que diz que se nós multiplicarmos o dividendo e o divisor de uma divisão por um mesmo número diferente de zero, o quociente não se altera. E a gente pode verificar isso, por exemplo, se dividirmos 10 por 2, isso aí dá 5. Se nós multiplicarmos o 10 e o 2 por 4, por exemplo, nós temos 10 vezes 4, 40, 2 vezes 4, 8, e 40 dividido por 8 continua dando 5, certo? Então é uma propriedade válida para multiplicação, mas é válida para divisão também. Tá? Se dividirmos o dividendo e divisor de um mesmo número por um mesmo número não nulo, o quociente também não vai se alterar. Então, de posse dessa propriedade, observe aí, o menos 7 dividido por 0,14. Perceba que dividir por decimal é um número estranho, né? Fica uma divisão assim muito estranha. Okay? Então vamos transformar esse decimal para número inteiro, que fica mais fácil de nós percebermos. O significado da divisão.
Só que para transformar esse número decimal 0,14 para número inteiro, nós vamos ter que arredar a vírgula 2 casas para a direita, para ela ficar depois do 4, que aí nós teremos aí o número 14, certo? Muito bem, então para nós transformarmos o 0,14 no número 14, a gente tem que multiplicar por 100. E a propriedade diz, se nós multiplicarmos o dividendo e o divisor por o mesmo número, a divisão não se altera, então se eu multipliquei o divisor por 100, eu vou ter que multiplicar o dividendo também por 100. Então quando eu multiplico aqui, ó, quando eu faço aqui, ó, o 0,14 vezes 100, eu vou ter o 14. Quando eu faço 7 vezes 100, eu vou ter o 700, mantendo o sinal negativo. Então, dividir menos 7 por 0,14 é a mesma coisa que dividir menos 700 por 14. E menos 700 por 14 dá menos 50. Você pode observar aqui, ó, vamos dividir 700 dividido por 14. Perceba que 7 não dá para dividir por 14, mas 70 dá. E 70 dividido por 14, isso aqui vai dar 5. 5 vezes 4, 20, fica o 0, vai 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7, ó, 70. 5 vezes 14 é 70. Quando eu fizer 70 menos 70 dá 0. Esse outro 0 aqui, ó, se eu baixar não vai adiantar de nada mesmo, então eu transfiro esse 0 para o quociente, mostrando aí que o 700 dividido por 14 realmente é 50, ok? E os sinais, né, aqui é negativo, aqui é positivo, sinais diferentes, o resultado é negativo. Portanto, menos 50, confirmando o resultado aí que nós fizemos em dois modos diferentes. Ok? Observe essa segunda questão, aí, esse segundo exemplo. Qual o resultado da divisão de menos 9,25 por menos 9,25 dividido por menos 3,7? Gente, observe aí o seguinte. A preocupação não é com o dividendo, é com o divisor, em dividir por uma coisa inteira. Dividir por um valor inteiro é muito mais fácil de nós percebermos essa divisão. Tudo certo? Então, vamos transformar esse divisor em um número inteiro. Vamos transformar ele num número inteiro. Certo? Só que para transformarmos esse 3,7 no número inteiro, nós vamos ter que arredar a vírgula uma casa para a direita, colocando a vírgula depois do 7. Só que para isso, para arredar uma casa para a direita, nós vamos ter que multiplicar esse número por 10. E se eu multiplico o divisor por 10, para a divisão não ser alterada, eu vou ter que multiplicar o dividendo também por 10. Ou seja, 3,7 vezes 10, nós temos o 37, e o 9,25 vezes 10, nós temos o 92,5. Portanto, 9,25 dividido por 3,7 é a mesma coisa que dividir 92,5 por 37. Bom, já sabemos, né, que o resultado aí, ó, é negativo, é positivo, porque sinais iguais a resposta é positiva. E vamos fazer aqui a divisão do 92,5 por o 37. 9 não dá por 37, mas 92 por 37 já dá, né? 92 por 37 dá aproximadamente 2. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. 74. Quando eu subtrair, 2 menos 4 não dá, o 9 empresta 1. 12 menos 4 é 8. E aqui o 9 emprestou 1, ficou valendo de 8. 8 menos 7, 1. Então sobra 18. Baixa o 5. Só que quando eu baixo o 5, perceba que tem uma vírgula, né? Quando eu baixo o primeiro número depois da vírgula, automaticamente eu coloco uma vírgula no quociente. Tá certo? E aí eu vou dividir agora o 185 por 37. Só que 185 dividido por 37, gente, dá 5. Exatamente 5.
Quando você multiplicar 5 vezes 7 é 35, fica o 5, vai o 3, 5 vezes 3, 15, e 3, que foi para lá, 18. Bom, exatamente 185 menos 185, zero. Então a divisão deu exata, deu 2,5. Portanto, a resposta é mais 2,5. Ok? Então essa divisão aí de menos 9,25 por menos 3,7 vai dar mais 2,5. Ficou bem claro? Você entendeu? Então é assim que a gente faz. Quando estou dividindo um decimal por outro, um inteiro por decimal, eu procuro transformar o divisor em um número inteiro. Ok? Se eu tiver que caminhar uma casa para a direita, é porque eu multipliquei por 10 no divisor. Eu multiplico por 10 o dividendo também. Se eu tiver que caminhar 2 casas para a direita para transformar o divisor em um número inteiro, é porque eu multipliquei por 100. Então eu vou multiplicar o dividendo também por 100. E assim sucessivamente. Tudo bem? Então, eis aí a divisão de um número decimal por outro decimal. Agora você pode exercitar à vontade aí na tarefa de aprendizagem. A primeira questão está perguntando quanto é o triplo de menos 0,96. Você vai multiplicar por 3 para ver quanto que é. Quer saber quanto é a metade do mais 0,065? Você vai dividir por 2 para verificar o resultado. Segunda questão, calcule os resultados das divisões abaixo. Você tem 4 divisões, você vai calcular o resultado, assim como foi feito nos exemplos anteriores. Terceira questão é um probleminha que você vai ler, interpretar e vai marcar a única alternativa correta desse probleminha. Certo? Quando terminar o exercício, confira as respostas. Okay? Aquelas questões que você acertou, tudo bem, comemore. As que você errou, reveja com carinho. Tá? Analise com minúcias para verificar o erro, para ficar atento, para que esse erro não se repita posteriormente. Muito obrigado, gente, pela atenção. Não esqueça de dar like, tá? Se inscreva no canal. A próxima videoaula vai ser divisão também, com números racionais. Só que esses números racionais estarão na forma de fração. Okay? Se você gostou, compartilhe com seus amigos. E preste atenção, não existe elevador para o sucesso. É preciso subir pelas escadas. Reflita sobre essa frase, né, e tire bom proveito dela. Até breve. Na próxima videoaula a gente se encontra novamente.